Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Nossa imensa torcida, bem feliz, norte-sul deste país. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos assuntos do noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Vasco da Gama. E a gente vai falar muito aí sobre a viagem do Paulo Brax. Tivemos novas informações importantes, inclusive aí de pessoas de dentro do Vasco da Gama, pedindo para poder dizer: Laureano, fala para os seus inscritos para ter paciência que um bom time será montado. Orçamento teremos aí e também uma folha enxuta a qual vocês tomarão conhecimento nesse vídeo. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação do treinador, a probabilidade muito grande de ser um técnico aí estrangeiro. Hoje a gente obteve um novo nome aí e a gente vai falar sobre a situação de reforços, sem maquiagem e sem sacanagem. O Vasco negociando aí com um jogador importante com camisa 10. Isso mesmo, pessoal. Então se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Lembrando que segunda-feira é dia de anúncio. Então a gente vai falar muito aqui no nosso vídeo aqui. Vamos lá. Em alguns momentos eu vou olhar muito aqui para cima, é para seguir a nossa pauta, tá? O seguinte, o Paulo Brax se reúne nesta segunda-feira com a cúpula da 777 Partners lá na Itália. E pontos estratégicos aí serão abordados nessa reunião. Planejamento será discutido aí, como a busca aí por um novo treinador, investimento em reforços e a infraestrutura aí das obras aí do CT do Vasco da Gama. A expectativa aí é para que o Vasco tenha um orçamento de 600 milhões aí e uma folha salarial na casa de 20 milhões, o que colocaria o Vasco da Gama aí entre o top 5 aqui no Brasil. E o seguinte, meus amigos, informação que a gente teve aí é que, embora o Paulo Brax esteja lá na Europa, o pessoal está tendo 4 reuniões diárias aqui, certo? E é o seguinte, as negociações estão em curso e a todo vapor. Por trás aí das negociações está o chefe de scout do Vasco da Gama, o Vitor Bastos, tá? E o diretor aí de futebol e o head scout lá da 777 Partners, que é o Juan Spurs, e também o Sebastião Aries. E já na segunda-feira a gente vai ter anúncio aí. O Abel Braga vai ser anunciado oficialmente como diretor de futebol do Vasco da Gama, está confirmadíssimo. O Vasco aposta aí no casamento aí de Abel Braga com o Paulo Brax no Internacional, um laço de amizade muito grande para que o Abel Braga seja uma espécie aí de conselheiro para o Paulo Brax. O Abel Braga, que inclusive tem aí um conhecimento muito grande em jogadores e também em empresários, aí vai ajudar muito na montagem do elenco do Vasco da Gama. Com relação à situação de treinador, a gente traz a novidade aqui para vocês, porque a torcida do Vasco gostaria muito que fosse o BKSS, né? Treinador argentino que defendeu Defesa e Justiça. Mas é o seguinte, tá? Tudo indica que a gente vai ter um treinador português aí. O nome do Antônio Oliveira
foi muito especulado aí no Vasco da Gama nos últimos dias. E o seguinte, informação de hoje de manhã, tá? Envolvendo Carlos Queiroz, tá? O Vasco fez uma consulta aí para saber quais são os planos do Carlos Queiroz após aí a Copa do Mundo, tá? Ele é treinador do Irã, treinador que já teve aí no Real Madrid, no United também, técnico de seleção portuguesa. Então o Vasco teria interesse aí no Carlos Queiroz aí, certo? Nome de peso aí para treinar o Cruz Maltino. Lembrando que esteve lá em Portugal o Paulo Brax e conversou com diversos treinadores por lá. Sobre a situação aí de contratações, tá? A gente vai falar aqui com muita responsabilidade. Essa semana a gente deverá ter anúncios. Estou colocando aí no plural. Isto porque a negociação envolvendo aí o Wellington Rato está muito bem encaminhada e logo no começo da semana ela vai ser sacramentada aí. Entre o jogador e o atleta está tudo ok. O Vasco, segunda-feira, vai mandar uma proposta oficial para o Atlético Goianiense e a gente vai ter o negócio aí fechado aí. O Atlético Goianiense que não vai fazer aí dificuldade, não vai fazer manha para ficar com o Wellington Rato aí, porque precisa de grana. Proposta na casa de 1 milhão de euros aí para trazer o jogador. Bom, duas situações que a galera está perguntando muito. Situação do Kehler e também envolvendo aí o jogador Terãs. É o seguinte, a imprensa diz que o Vasco formalizou proposta aí para ambos. Para o Kehler, 16 milhões e lá para o Terãs, algo na casa de 30 milhões. Ambas as diretorias, tanto do Internacional como também aí do Atlético Paranaense, nega a proposta oficial do Vasco da Gama. Aí a gente vai ter que aguardar esta situação. Mas o Vasco já trabalha aí com possibilidade aí de novo goleiro, tá? Situação do Gaston Gomes lá evoluiu bastante, goleiro do Racing, né? Um goleiro aí que o pessoal tá acreditando ser muito bom aí, goleiro de 26 anos, que chegaria aí por empréstimo no Vasco da Gama aí pro próximo ano, né? O Gaston Gomes. Lembrando que o Vasco negocia também com o Marcelo Groi, tá? Então, essa quantidade de goleiro é porque o Vasco deve emprestar aí o House, né? E também vai perder aí o Thiago Rodrigues. Bom, situação do Wesley, gente, lá do Palmeiras lá, tá? A proposta parece que agradou. O Palmeiras está verificando a situação aí da proposta do Red Bull Bragantino também para dar uma resposta aí pro Vasco da Gama. Então a situação do Wesley também está a caminho. A gente tomou conhecimento também da situação do jogador Jair, tá? O Vasco fez uma consulta, quer o Jair, belo volante lá do Atlético. O Vasco tem uma boa relação aí com o Rodrigo Caetano e o jogador pode pintar no Vasco da Gama. Tá? Lembrando que lá na Europa o Gilberto está negociando aí com o Vasco da Gama, o Gilberto lá do Benfica, que é pretendido também aí pela equipe do Flamengo, e o Wallace, cara, esse belo volante que joga lá na Udinese, campeão olímpico, que jogou pelo Grêmio também. E o seguinte, tá? Informações complementares aqui sobre a situação do Pedro Raul. Pedro Raul acertado aí com o Vasco da Gama, certo? A gente trouxe a informação ontem, é o segundo reforço aí do Vasco da Gama para a temporada. O Júnior Urso, que chega no Rio de Janeiro amanhã, está embarcando para o Brasil. E para finalizar aqui, a gente traz a situação do jogador Caio Jorge, tá? O Brax está lá na Itália e uma nova consulta, informação do Jorge Nicola pelo jogador
foi feito, tá? Uma nova avaliação aí para ver se o Vasco consegue trazer o jogador. É difícil? É, porque ele tem um contrato longo lá com a Juventus. A Juventus teria interesse de emprestá-lo para ganhar rodagem, mas lá para o futebol europeu. Mas, a título de conhecimento, o Vasco fez uma nova avaliação aí sobre o jogador Caio Jorge, tá? Que é uma negociação aí também milionária, o empréstimo desse jogador aí, que é um camisa 10 de excelência, cria do Santos. Certo, meus amigos? Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!